Alô, beleza. Tá gravando já também. Vamos lá então. Capítulo 3, Leis Orçamentárias. Vocês conseguiram ver aquele link da aula? Se conseguiu assistirem a aula lá pelo link? Consegui postar já. Tanto do do capítulo de introdução quanto o capítulo de ontem, capítulo 2. O capítulo 1 não consegui gravar, mas agora do capítulo 3 também já estou gravando, então vou disponibilizar lá. Vocês conseguiram visualizar? Professor, mas o capítulo 1 o senhor não vai fazer nenhum, assim, uma aula de alguns minutos, não? Sobre o assunto? Como é que é? Desculpa. Sobre o capítulo 1, o senhor não vai nem gravar, assim, alguns minutos sobre o conteúdo ou não? Eu posso até fazer isso, Júlia, porque assim a aula foi ministrada, né? Eu não tive a condição Sim. de gravar. Naquele dia eu estava com outro computador e não consegui gravar. Mas eu posso fazer um resumo sim e disponibilizar. Pode ser? Pode ser sim. Então tá ok. Me cobra só, tá? Se puder até durante o dia, amanhã, fala, professor, um resumo lá do capítulo 1, né? Eu faço sim, sem problema. Ok? Ok, ok. É, Então vamos lá. Os colegas estão entrando. Vocês estão visualizando aí a apresentação? Não. Não? Deixa eu aqui, apresentação, Tá compartilhar. aparecendo o professor. Agora sim. Sim, agora sim. E o áudio também tá beleza. Sim, tá tranquilo. Então vamos lá. Então, dando continuidade ao conteúdo nosso, né, que nós vimos o orçamento, hoje. Agora que bom. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Então, dando continuidade, o nosso capítulo 2 de ontem, né, o orçamento. Esse orçamento ele é desdobrado, né, que nós vimos ontem, em três momentos, né, que é o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, né, que é o PPA, a LDO e a LOA, né, que são denominados as leis orçamentárias, né? Então aí hoje, no capítulo de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre essas leis orçamentárias, ok? Como que o orçamento que foi feito, né, baseado naquela constituição dos recursos, né, das estatais, da União, eles vão se consolidar e agora, vamos dizer, a certa forma, a execução desses orçamentos, ele perpassa por essas três, vamos dizer, ferramentas, né, que são peças orçamentárias, né, que faz parte do orçamento e que eles são desdobrados dentro dessas três peças orçamentárias, né, que aqui, ó, o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA. Né? De acordo com a Constituição, é obrigatório para os três entes federados criar no seu orçamento público, né? Definir dentro do seu próprio orçamento, porque dentro do PPA ele é federal, estadual e municipal, e ele tem a parte de cada um ente, tanto as leis de diretrizes orçamentárias como a lei orçamentária anual. Né? Tem as partes que correspondem a cada um dos entes, federal, estadual e municipal. Né? Então, a partir da Constituição de 88, o plano plurianual, a definição, estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e a meta da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Né? Por quê? Porque tem programas
que ele acaba dentro do ano, vamos dizer, nós estamos no ano de 2021, então vai acabar durante o de 2021. Mas normalmente os programas dentro do PPA, ele vai perpassar 21, 22, 23, né? Vamos dizer, 3, 4 anos. Né? Então, dá para se dizer que ele é um programa que é de ação continuada. Por quê? Porque realmente ele vai perpassar vários exercícios. Né? É isso que ele quer dizer aí. A lei de diretrizes orçamentárias. Depois, mais à frente no nosso conteúdo, nós vamos detalhar mais um pouco. Aqui é uma definição, certo? Compreende as metas e prioridades da administração. Né? Então, quais são as metas? Quais são as prioridades? As diretrizes. Né? A diretriz não está significando quem vai fazer, como vai fazer. Né? As diretrizes macro, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente e terá como objetivos fundamentais orientar a elaboração da Lei Orçamentária Anual, né, que é a LOA, bem como sua execução. Né? Então, ela que vai orientar como é que o orçamento anual vai se dar. Vai se dar baseado nas metas e prioridades que a Lei de Diretrizes Orçamentárias está regendo, está descrevendo. E que no plano plurianual que é antecedente à Lei de Diretrizes Orçamentárias, né, se concretiza. Né? Então, a gente tem que ter o entendimento que nós temos as peças orçamentárias que uma está relacionada à outra. Então, nós temos o PPA, que desdobra na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e a LDO que se desdobra e vai fazer surgir a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, né? Que é onde está definido como que vai ser realizado aquelas ações e qual que é o dinheiro. Beleza. Nas leis de diretrizes orçamentárias ainda dispõe sobre as alterações na legislação tributária, né? Caso a administração resolva aumentar, reduzir ou isentar a cobrança de qualquer imposto de sua competência. Né? Então tem que estar descrito na lei das diretrizes, né? Se vai ter imposto, se não vai ter imposto, se vai aumentar o percentual, se não vai aumentar. Dispor sobre alterações na política salarial e de pessoal ou nos critérios para ajustes salariais, reajustes salariais e para a contratação de novos funcionários por concurso. Então, muitas das vezes, vamos fazer um concurso. Não tá, mas está programado na Lei de Diretrizes Orçamentárias? Não, não está. Então, a gente vai poder fazer o concurso esse ano, mas a gente só vai poder dar posse aos aprovados a partir do ano que vem. Porque nós temos que incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias desse ano para o que vai ser realizado no ano subsequente. Né? Então, muitas das vezes, a gente sempre observa que muitas das vezes o concurso, né, principalmente um concurso, ele só entra na verdadeira execução da sua tomada de posse aos seus que são de direito, né, posterior a um ano, né, da programação, ou no ano subsequente, até porque tem que estar feito essa previsão. E a Lei Orçamentária Anual, que consiste na previsão das fontes de recurso. Né? Então aqui, ó, tá vendo aqui já está dizendo aonde que vai sair esse recurso, né? As receitas, bem como a fixação da despesa para o exercício financeiro. A LOA é o orçamento propriamente dito, segundo o artigo 65 da Constituição. Parágrafo 5º, a lei orçamentária compreenderá os seguintes orçamentos. Né? Então, nós temos 3 orçamentos, que é o orçamento fiscal, da Seguridade Social e de investimento. Então, vamos ver. O fiscal
demonstrará a ação governamental dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Então, é dos seus 3 entes, né? Seus fundos, órgãos e entidades da administração, direta e indireta, excluídos os investimentos das empresas, órgãos, fundos e entidades vinculados ao sistema de seguridade social, né? Então, ele exclui os investimentos, né? Observa que ele já fala, exclui os investimentos, os órgãos, fundos e entidades vinculados à Seguridade Social. Porque a Seguridade Social tem o seu orçamento próprio, né? O que é a Seguridade Social? Os aposentados, né? O Instituto de Previdência, né? Então ele já exclui, porque o orçamento fiscal corresponde ao Legislativo, Executivo e Judiciário. É os 3 poderes, né? Mas e os aposentados, a Previdência? A Previdência está fora. E os investimentos? Também está fora. Por quê? Porque são orçamentos, são individuais, né? Vão compor a lei orçamentária anual, sim, vão compor, né? Mas ela vai ter um orçamento separado, né? Do que vai ser receita e despesa para os 3 poderes, o que vai ser receita e despesa para a Seguridade Social e o que vai ser receita e despesa para investimentos, né? Então, o orçamento de investimento corresponde à programação de investimento de todas as empresas de que a União, Estados ou municípios participem, direta ou indireta, detendo a maioria do capital social com direito a voto, né? Então, isso é importante a gente ter a compreensão, né? Que a LOA, né, ela tem 3 orçamentos inseridos dentro dela e que são analisados e aprovados separadamente, né? Que é o orçamento dos 3 poderes, de toda a ação governamental, excluindo Seguridade e investimento. Por quê? Porque esses 2 outros já têm um orçamento próprio para isso. Porque são muitos recursos também que estão alocados e que têm finalidades próprias, né? Porque um é para Seguridade Social, é para pagar os aposentados, aposentadorias, e o outro é com a finalidade de investimento, né? E o orçamento fiscal é o que toca a máquina, né? O que toca a máquina, que aí é segurança, educação, que mais? Segurança, educação, saúde, né? E todas as outras áreas que estão compreendidas dentro desse orçamento fiscal. Prazos para o encaminhamento, né? Sobre os prazos de encaminhamento dos instrumentos legais do planejamento governamental por parte do Poder Executivo. Nós vimos ontem, né, que o Poder Executivo é que constrói esse orçamento, né? E o Legislativo é que vai dar, né, vai carimbar e vai dizer que está legal, de acordo com os artigos, e que vai aprovar esse orçamento, né? Então, nós iniciamos o PPA 4 meses antes do término do exercício do primeiro mandato do governo. Então, o governo esse governo entrou em 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Então, 4 meses antes de terminar o ano de 2022, inicia-se o processo de PPA, né? Do primeiro mandato do governo. Depois, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, 8 meses e meio antes do término do exercício. Então 8 meses antes do término, nós estamos no exercício de 2021. Então, até o mês 4, dia 15 do mês 4, nós temos que mandar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai vigorar no ano de 2022.
2022. Nós estamos em 2021, vai vigorar no ano de 2022. E a LOA 4 meses antes do término do exercício. Então, no final de agosto, nós temos que mandar já a LOA para o Legislativo, que vai avaliar, que vai debater, que vai nas câmaras técnicas e que vai ser aprovado sempre para o exercício seguinte, né? E assim vai sucessivamente, né? Nós vamos ver mais adiante a periodicidade. Então, tendo isso, né, aprova o orçamento. O veto do Poder Executivo deve acontecer dentro de 15 dias úteis, contados a partir do momento em que recebeu a decisão dos parlamentares, né? Então, o Poder Executivo, através, né, dos seus órgãos, eles encaminham isso ao Poder Legislativo, né? E dentro de um período, o Poder Legislativo irá analisar esse projeto, né? Solicitar a inclusão de emendas, né, que eles analisaram que não foram incluídas, né? O projeto é analisado pelas comissões de justiça, né? Normalmente é aquela comissão que é uma das mais importantes, que é a CCJ, né? Comissão de Constituição e Justiça. Constituição e Justiça, exatamente, CCJ, né? Que analisa a legalidade das propostas. Então, quer dizer, tudo que está relacionado ao orçamento, se tem que haver alguma alteração, mudança dentro do exercício social, ela tem que ser avaliada dentro do exercício social ou no exercício social seguinte. Ele tem que ser avaliado pela CCJ. Então, normalmente, é uma presidência dentro da Câmara de Vereadores, dentro da Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, muito requisitada, né? Por quê? Porque passa por ele, a presidência, a inclusão ou não daquela discussão, né, em relação ao orçamento, né? Então, analisa, fiscaliza as matérias, né, se são realmente legais, se faz parte, se está constituído dentro dos artigos que a Constituição Federal reza, né? E aí essas comissões ela emite seus pareceres, né, que são apreciados em reuniões abertas, né? O plenário do Legislativo, os parlamentares pronunciam-se a favor ou contra o projeto de emenda. E depois de votada isso dentro do Poder Legislativo, o projeto volta ao Executivo para ser sancionado, né? E aí é o presidente que vai aprovar e transforma em lei orçamentária. Ou veta, né? Não aprova porque o que o Legislativo mexeu alterou muito, né? Então ele pode vetar também no total ou em parte. Então você vê, né, a briga já de poderes. Um fala de uma forma, o executivo, o legislativo muitas das vezes altera, só que o poder executivo ele tem o poder de vetar, né? Agora, se ele vai vetar uma ação que o legislativo propôs, muitas vezes nos próximos passos de aprovações de novas emendas dentro do orçamento, tanto para o ano em vigor como para os anos seguintes, a comissão pode, né, bloquear. Então fica complicado essa questão, né? Então a parte vetada retorna ao legislativo para nova análise. Após as aprovações ocorrerá a promulgação e publicação da lei, para que toda a população fique ciente de uma nova lei que está em vigor. Então aí começa-se, né, a discussão muitas das vezes dessa questão de veto ou não do poder executivo em relação às alterações propostas pelo Poder Legislativo, né? Então é uma questão muito complexa, porque envolve uma questão política muito grande, né? E os orçamentos, a gente, né,
por mais que a gente tenha o orçamento fiscal, a gente vê que o poder judiciário, o poder legislativo e executivo, ele tem umas diferenças gritantes, né? No próprio plano de carreiras, por exemplo. Você pega lá quem trabalha no poder judiciário, né? Tem como que eu posso falar? Uma condição de início de carreira muito maior e desproporcional ao executivo. Então, o executivo, um engenheiro, um contador que inicia dentro de um cargo de poder executivo, ele vai lá começar com o seu salário inicial básico, estourando 4, 5 mil. Dentro do poder judiciário, isso corresponde a 12, 15 mil, né? Num concurso inicial. Né? No legislativo, nem tanto, mais intermediário, mas entre o judiciário e o executivo é muito desproporcional. Né? Observe sempre a questão de salários de concurso do poder judiciário. E aí, então, se aprova o orçamento. Né? O que os entes públicos, então, têm que pensar? Né? Então, isso é importante. Embora, isso é até um resuminho que eu coloquei, porque a gente precisa, e essa questão, principalmente nesse conteúdo do capítulo 3 nosso, quem tem interesse, né, em prestar concurso, isso daqui cai muito, concurso público, né, na área contábil, na área da gestão pública, né, e é um conteúdo que tem que ser fortemente abraçado e estudado, porque é complexo, né? A gente já viu ontem um pouco a questão do orçamento, que inicia-se, e tecnicamente é muito conteúdo, né? Requer dedicação. Então, o orçamento seja para o Brasil um período que corresponde a um ano civil, né? Gastos e receitas para o período de um ano. Né? O ano civil, dentro da contabilidade, nós chamamos o exercício social. Né? O que é o exercício social? Inicia-se lá no dia 1º de janeiro do ano e finda dia 31/12. Né? Então, o orçamento ele é para essa finalidade, gastos e receitas para o período. O PPA já precisa definir objetivos a serem alcançados a médio prazo. Então, o PPA, a gente vai ver que ele inicializa sempre no primeiro ano de cada governo estadual e ele tem uma projeção, né, para 4 anos. PPA é Plano Plurianual. Então, plano de vários anos. Quantos? 4. Né? Então, é um plano para vários anos. PPA, Plano Plurianual. Essa lei compreende os objetivos plurianuais. Aqui, ó. Né? Então, aqui nós vimos que vai ter programas que eles finalizam esse ano e vai ter programas que eles perpassam os 4 anos. E que vão ter continuidade no longo, lógico. Né? Mas tem ações que você fala, não, eu vou fazer isso só 2 anos. Né? Essa ação ela é continuada, ela vai ser ad eterno, como muitas dentro da educação e da saúde. A LDO tem a função de priorizar e direcionar o orçamento. Né? Então eu vou priorizar aqui essa área, aquela, direcionando os recursos, né? As formas de dizer que as políticas públicas do governo, eles têm um forte, como que eu posso dizer, uma forte observância, né, ou preocupação para aquelas áreas. Então eu estou priorizando educação e saúde. Né? Então eu vou direcionar boa parte do meu orçamento. Aonde que eu vou dizer isso? Lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Porque o nome já diz, ó, Lei de Diretrizes do Orçamento.
Professor, só para comentar, igual o PPA, a gente lembra que todo ano ele é programado para 4 anos, mas todo ano ele tem as adequações para ver o que já foi executado, né? Sim, Geralmente divide em 25% para poder, em quatro partes iguais, que é por ano, né? Para poder ver o que ele foi executado durante aquele primeiro ano, né? é, Então sempre tem esses ajustes que devem ser feitos. exato. Não necessariamente, acho que tem mais alguma coisa, eu vou falar um pouco mais isso adiante. Mas não necessariamente é 25%. Porque, como eu falei, tem programas dentro do PPA que eles vão durar só 2 anos. Sim, aí é o mínimo, né, que se É. coloca para poder Então até aí, garantir que o planejado seja executado, né? exato. E aí é onde você vai ter que, esse programa ele é para os 2 anos iniciais do PPA. Então eu tenho que saber e trabalhar dentro da programação dentro daqueles 2 anos. Né? Os outros 2 anos, até porque ele não é um programa continuado. Ele tem lá uma definição, um tempo, né, de vida dentro do próprio planejamento. Né? Agora, ele é uma ação que muitas das vezes ele vai dar continuidade de uma outra forma. E aí, essa outra forma ela está prevista dentro do PPA, e aí, vamos dizer, 25%, para que você compreenda que nos 4 anos você conseguiu executar os 100% do que você programou, do que você planejou. Né? O complicado disso tudo é essa avaliação. Né? O complicado disso tudo é essa avaliação que muitas das vezes a gente não consegue. A gente que está na gestão, muitas das vezes a gente não consegue verificar, sabe, Reinan? Temos os sistemas, né, que faz essa avaliação, mas o problema é fazer concomitantemente, executando as ações e avaliando, né, até porque como a gente tem que fazer o redimensionamento da LDO e da LOA todo ano, né, você tem que fazer, como nós vimos lá atrás, ele todo ano ele tem que ser trabalhado. 8 meses e meio antes, 4,5 antes do término do exercício. Então, você já vai, a partir dessa revisão da LDO e da LOA, né? Por quê? Porque o que é a priorização da LDO? É priorizar os objetivos que o governo colocou no PPA. Né? Então, a LDO aqui prioriza e direciona a parte do orçamento no que está definido como objetivo aqui dentro. Né? Então, como nós temos essa necessidade de reavaliarmos os orçamentos todos os anos, né, a LDO e a LOA, você vai conseguindo concomitantemente fazer esse monitoramento. Mas vamos dizer, é um trabalho complexo para a área, né? Porque isso, vamos dizer, não pode ser centralizado para a área do planejamento, da administração do planejamento da secretaria. Tudo bem, mas o importante disso, e aí entra nós como contadores, e né, amanhã, vamos dizer, trabalhando numa área, cabe a cada área. Então a saúde, eu, por exemplo, trabalho na área da saúde, por mais que eu tenha visto no planejamento, muitas das vezes você não dá a devida importância para esse planejamento de 4 anos. Né? Mas isso quem faz é a SECAD ou é o planejamento. Não, mas quem tem que saber se eu estou avaliando, se eu estou executando as ações de acordo com o que está no PPA. Beleza, então eu tenho que fazer esse monitoramento, né, em tempo real, vamos assim dizer, para que isso ocorra, né, e a gente consiga alcançar os objetivos, as metas, né, que estão dentro dos planos. Então, tem um vácuo aí muito grande entre esse planejamento de 4 anos e, né, mas conhecimento, muitos de nós dentro das áreas, né, principalmente na área da saúde, porque na área de saúde e educação, que é uma área complexa de orçamentos grandes, que tem condição e o pessoal tem, vamos dizer, a ciência dessa necessidade, eles até fazem. Mas tem muitas secretarias aí, até porque às vezes tem orçamentos pequenos, poucas ações, poucos programas dentro do PPA, então eles ficam meio que ausentes dentro desse monitoramento. Já está acostumado com aquela rotina e só faz aquela rotina e pronto.
Existe, portanto, então, uma hierarquização dessas leis, sim, né? Tanto que ela é sequencial, PPA, LDO e LOA, né? Então, uma estrutura, né, hierárquica. PPA é uma lei, né? Todo tem que ter aprovado, tem toda uma, né, burocratização, como vimos lá, o executivo que encaminha para o legislativo que faz as alterações e tal. Significa que é elaborada e tem um exercício, prazo de validade. A LDO é uma lei, significa que é elaborada e tem também um exercício. E a LOA também é elaborada e tem um exercício, prazo de validade. Né? Todas elas. Aqui eu coloquei algum resuminho de como é feita essa tramitação dentro do Congresso Nacional, né? Então, o recebimento da proposta do Poder Executivo, a leitura do projeto do Executivo, então quer dizer, recebimento da proposta do Poder Executivo. Quem recebeu? Né? Legislativo, dentro do Congresso, quem legisla. Distribuição dos projetos aos parlamentares, às comissões, né? Designação do relator do projeto, realização das audiências, apresentação, discussão, votação dos pareceres, né? Então, observa qual que é, né, o propósito. Abertura do prazo de emendas, então aí os deputados vão fazer emendas, vão colocar lá recursos que eles têm direito, né? E quais são as áreas que eles vão colocar. A gente tem observado que essas emendas elas eram desvinculadas ao orçamento, né? Não, e hoje já não. Tem uma parte que é desvinculada, mas tem uma outra parte que é vinculada. Então eu tenho direito lá a 100 milhões, vamos dizer, 70 milhões eu tenho que vincular dentro do orçamento através de emendas que vão para a saúde, para a educação. Então a gente sempre observa. Mas tem uns 30%, vamos dizer, que não tem o vínculo com o orçamento. Eu posso, né? Que é aquelas situações que fala depois, contrata show de música e aquelas outras coisas. Isso cada vez mais está diminuindo. Por quê? Porque o dinheiro está diminuindo, então as emendas elas têm que estar atreladas a um programa. E principalmente, né, dentro das áreas prioritárias que governos estaduais e governos municipais, nas quais os deputados estão ligados, eles têm, né, a sua política pública. Apreciação e votação do relatório final na comissão mista de orçamento, né, com aceitação ou rejeição das emendas. Votação do relatório geral no plenário do Congresso e encaminhamento ao presidente da República para sanção. Né? E isso tudo é realizado dentro do exercício social, né? Que o governo tem lá os seus prazos. Quando que é elaborado o PPA? Né? Tá aqui, no primeiro ano do mandato do governador. Então, começou o ano de 2018, no primeiro ano do mandato ele é elaborado. Né? Ele já foi, ele vai trabalhar, deixa eu explicar, no primeiro ano do mandato do governo, quando ele é elaborado, quando ele entra em execução, né? Ele sempre entra em execução exato, ele é elaborado no primeiro ano do governador e ele entra a partir do segundo. Né? O primeiro ainda ele utiliza o orçamento do ano passado, tá certo? Então a elaboração dele é no primeiro ano. Então 2018 elaborou o PPA, em 2019, em 2020 e 2021, 2022. Peraí, deixa eu ver. 18 ele entrou. Tá, mas ele assumiu em 2019, 20, 21, 22, exato. Então 2018 foi eleição, 2019 foi elaborado, ele vai valer 2020, 21, 22 e 23. Né? E 23 vai ser o primeiro ano de um outro governo já, porque no final de 2022, o ano que vem, tem eleição para governador.
E aí, esse governador, quando ele assumir em janeiro de 2023, ele tem um ano para elaborar o PPA dele. Enquanto isso, ele está trabalhando com o orçamento, planejamento de que um outro governante que fez. Portanto, não entra em exercício já no primeiro ano. Tá aqui, ó. Vai do segundo ano de mandato do governante até o primeiro ano do mandato seguinte, como eu expliquei. Esse governo, o Carles, ele entrou em 2000, a eleição foi em 2018, então ele foi 19, 20, 21, 22. O PPA foi construído em 19 e entrou em vigor em 20. Então, 20, 21, 22 e 23, que já vai ser a eleição de posse de um outro governante. Quando é elaborado a LDO? Todos os anos. O exercício vai do mesmo ano da sua elaboração até a próxima LDO entrar em exercício. Única lei orçamentária que entra em exercício no mesmo ano da sua elaboração. Opa, então a LDO ela entra no mesmo ano da sua elaboração e vai até a próxima ficar pronta. Então, enquanto não tiver uma outra LDO, o que está valendo é a do ano anterior. Sem LDO não tem como elaborar o orçamento. Então, observa, nós baseamos no PPA, nós temos a LDO todos os anos, e se nós não fizermos a LDO, nós não temos a LOA, que é o próximo aqui, ó. Ela só é feita posterior à Lei de Diretrizes e Bases, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO. Né? Então, e a LDO ela é feita todo ano. Muito bem, só até um minutinho. Quando é elaborada a LOA? Todos os anos. Exercício 1 do 1 a 31 do ano seguinte à sua elaboração. Também denominado exercício financeiro. Este é justamente o ano seguinte à elaboração. Então, a lei de diretrizes é dentro do ano, vai do mesmo ano da sua elaboração até o próximo ano. Então, ele inicia quando ela foi aprovada. Então, foi aprovada em março. Então, ela vai ser de março de 2021 até março de 2022. Né? E enquanto a LDO não for aprovada, você não aprova a LOA. Né? Então, isso é bem... Por isso que muitas das vezes aquele exemplo que eu dei, chega lá fevereiro, chega março, depende do carnaval, tem muitos anos que começa o ano e só vai aprovar o orçamento mesmo depois, a lei, a LDO, depois do carnaval. Né? Todas as 3 leis precisam ser encaminhadas do Executivo para o Legislativo. Aqui, aqui é só uma descrição que a gente já viu lá naquele quadrinho, né? Tá aqui, ó, os períodos. Então é só 4 meses antes do final do exercício, tal. Aqui também e aqui também. Né? Então, só para a gente entender, ó, o PPA é um planejamento, a LDO é o que vai ser priorizado. Por quê? PPA é quantos anos? A LDO é para 1 ano. Então eu tenho que priorizar. O que aqui dentro dos 4 eu vou priorizar para 2020? Certo? E depois a LOA quantifica o que eu vou fazer. Né? Como a gente viu, 25%. Não, mas pode ser que eu priorizei para esse segundo ano, que é o primeiro do PPA meu, que eu vou executar alguma ação 70%. Então, eu tenho que quantificar, dizer que nesse primeiro ano de PPA do governo Carles, que foi 2020, ele priorizou algumas ações. Opa, beleza. E aí, para ele priorizar essas ações dentro da LDO, ele teve que quantificar quanto que eu vou precisar para mim priorizar isso. Né? Então, é essa a mentalidade que nós temos que ter em relação ao orçamento. Né? Ela fala sobre o planejamento,
4 anos. Opa, beleza, tenho lá. E bem descrito como que isso vai ocorrer. Beleza. Agora, eu estou no ano de 2021. O ano de 2021 nós já estamos no segundo ano de PPA. O que eu vou priorizar dentro do governo? Opa, beleza, então eu tenho que aprovar lá na lei de diretrizes orçamentárias. Ok. Próximo, o que eu preciso ter, quantificar, para que eu possa executar esse orçamento, dando prioridade na LDO, nas ações das políticas públicas que eu defini, e no planejamento macro que vem do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. Né? Então observe como que é complexo a questão estrutural do orçamento público. Dúvidas? Tranquilo, é complexo. Não fala Tranquilo. não. Então, dentro do plano plurianual, né, nós temos as diretrizes, os objetivos e as metas, né, que tem que ser descritas, escrito mesmo, na mão. Né? Isso a gente faz naquele período que ele falou que antecede, né, os 4 meses antes de terminar o primeiro ano do governo. Então você começa a escrever, depois joga isso para o sistema vai para o governo federal, estadual, governo federal e vai sendo aprovado assim sucessivamente. Para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Né? Então tem que ser escritos. O que são as diretrizes? Bom, só para a gente entender dentro de um orçamento. É um conjunto de instruções ou indicações para se tratar e levar ao termo um plano, uma ação, um negócio. Exemplo, universalização do serviço de saneamento básico, redução das desigualdades sociais. Mas lá no estado do Tocantins, né, só tem saneamento básico na capital. Então eu tenho que universalizar esse serviço. Eu quero colocar saneamento básico em todos os municípios do estado. Né? Opa, por quê? Porque isso, de certa forma, dá uma desigualdade social. Porque aquele que não tem saneamento básico, ele não tem água encanada, ele não tem fossa, tem um monte de coisa que vai ser prejudicial à saúde dele. E por que o cara que mora na capital tem? Então, quer dizer, observe, é uma diretriz macro. Ele não está dizendo que vai fazer aqui ou acolá onde. É só dizer aonde não tem, eu quero ter. Por quê? Porque eu preciso diminuir, né? Então, é uma diretriz. Né? Os objetivos são alvos que pretende atingir mediante a execução de uma ou mais ações. Então, alvo que eu pretendo atingir. Exemplo, duplicação do número de passageiros transportados pelo sistema metroviário até o final da década. Redução de 70% dos casos de dengue nos próximos 3 anos. Mas como que eu vou reduzir a dengue? Eu tenho que fazer as ações. Né? Eu tenho que botar lá o pessoal para trabalhar, eu tenho que colocar o agente comunitário para visitar a casa, visitar lotes. Então para isso eu preciso, né? Então, já é o objetivo, reduzir 70%. Então quer dizer, se ele tem esse objetivo, eu sei que hoje, de acordo com os levantamentos, eu tenho 1.000 casos de dengue. No passar do período, o objetivo é 70%. Então, eu quero chegar daqui a um ano, de vez de eu ter 1.000 casos, eu vou ter que ter só 300 casos. Mas chegou no final do ano, o que fez foi aumentar. De 1.000 foi para 2.000. Falei, então cadê os objetivos? Cadê as diretrizes, as metas que foram propostas para aquele objetivo e que não se realizaram? Porque isso também acontece. Tem muita situação, por exemplo, de programas dentro do orçamento que você não consegue priorizar tudo.
Né? Ah, então, mas aí a gente observa isso, que tem ano que chove muito, que chove menos, então aqueles anos, então esse ano, né? Normalmente a gente vê que as coisas acontecem, mas também são situações, de certa forma, como que é a palavra? Que elas não se dão delinearmente dentro do ano todo, né? Mas na seca precisa ter. Ah, precisa, porque às vezes está com a água parada, então, mas é onde relaxa. Aí na época da chuva, os agentes. Então, quer dizer, né, tinha que ser uma coisa uniforme. Mas a própria estrutura do executivo, né, que executa, ele não tem essa condição, né, de fazer alcançar esse objetivo nessa íntegra. E as metas, né? Pode ser sinônimo de objetivo, porém no processo de planejamento a meta é geralmente definida como a quantificação, né, daquilo que se pretende realizar. Exemplo, duplicação de 150 km de rodovias, construção de 300 salas de aula, fornecimento de livros didáticos para 250 mil alunos do ensino fundamental. Então, né, a meta está escrita, tem lá. Mas chegou no fim do ano, eu só dupliquei 20 km. 20 km deu 12%. Então, quer dizer, dentro daquela diretriz de objetivo, do que está programado dentro do PPA, da LOA, da LDO e da LOA, eu só alcancei 20%. Ah, não, mas as salas de aula que eu ia construir 300, eu construí 400. Então, quer dizer, essa extrapolou, né? Então, é assim. Só que agora, se a gente não monitorar, que aí entra o papel um pouco que é do contador, de fazer essa avaliação, controle e avaliação desse orçamento, para poder dizer, gestor, a duplicação lá que era 150, nós só conseguimos duplicar 20 km. E aí? E as salas de aula? A sala de aula nós era 300, fizemos 400. Beleza. Então agora, no próximo, nós temos que priorizar o quê? A duplicação. Por quê? Porque foi nossa proposta lá, de políticas públicas para isso. Né? Os fornecimentos dos livros didáticos, nós não alcançamos o total de alunos. Mas às vezes, na verdade, não eram 250 mil, era só 50 mil. Nós subestimamos essa população alvo para esse público. Beleza, então vamos fazer a readequação. Né? Então, ele não é engessado, mas o importante, aí cabe a nós, enquanto contadores, que aí é o papel do contador, de fazer o controle e avaliação do orçamento. Né? Porque contabilidade pública, ela tem dentro do seu propósito da contabilidade o orçamento. Até porque você não faz um lançamento contábil público sem ter, como eu falei lá, a rubrica dentro do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual. Então, diferente da empresa lá, que o cara pegou um X valor de real, gastou, você foi lá e contabilizou aquilo lá. Né? Dentro da contabilidade pública, você vai contabilizar baseado em diretrizes, objetivos e metas. Mas vai ter lá porque no plano de contas, nós vamos ver mais adiante, é da mesma forma. Aquela estruturação de plano de contas, mas você tem, né, os códigos que estão relacionados, que você faz o lançamento contábil, ele já vai debitar ou creditar as contas do orçamento. Né? Então é dessa forma aí. Nele consta um detalhamento, né, os atributos das políticas públicas executadas, tais como metas físicas, financeiras, quem que é o público-alvo, né, produtos a serem entregues à sociedade, né, muitas das vezes que nem a vacinação da gripe, ou né, muitas dessas vacinas, o público-alvo é os idosos, né, não é mais então eu tenho
200 milhões de habitantes, mas de idosos eu tenho 50 milhões. Então, beleza. Então, o público-alvo para vacinação da dengue ou da gripe, né, H1N1, é só meu público-alvo. Então, você tem o seu público-alvo. O seu público-alvo que a gente fazia das doenças sexualmente transmissíveis. Opa, né? Então, assim, tem toda uma definição de metafísica financeira e qual que é a população, como nós vimos lá. Os livros didáticos eram para 250 mil. Por quê? Porque eram alunos, mas nós tínhamos 250 mil alunos dentro do município ou do estado. Não tinha nem isso. Tinha só 50, tá vendo? Então, quer dizer, houve dentro da definição do público-alvo, e isso ocorre muito, né? Porque muitas das vezes é mal formulado lá atrás, no plano plurianual, o seu público-alvo. Então, logo, isso é mal programado, o seu público-alvo, as suas ações e as suas metas, elas ficam prejudicadas, né? Mas nada que isso fique engessado e que não possa ser corrigido e alterado no decorrer do percurso. Agora, precisamos, como volto a frisar, o controle e avaliação desse orçamento. Organiza as ações do governo em programas que resultem em bens e serviços para a sociedade. O PPA é doutrinariamente conhecido como Planejamento Estratégico de Médio Prazo, né? Por quê? Porque ele compreende 4 anos. Né? Então, como eu falei, nós temos lá o planejamento estratégico, né? Depois até quem tiver um tempinho aí, puder ir pesquisando aí, se consegue baixar em PDF o planejamento estratégico do Estado de Tocantins, né? Que é para 30 anos, acho que ele vai até 2025, se não me falha a memória. E aí coloca lá no grupo, né? Então, olha lá, fiz um esqueminha aqui, né? O mandato do governo, elaboração do PPA, ele começa a vigorar no 2º ano. Então, ele vai trabalhar o 2º ano, 3º ano, 4º ano. E o 1º ano do mandato seguinte vai trabalhar com o PPA que foi elaborado no ano anterior, do governo anterior, né? Essa é a forma como eu encontrei para poder mostrar a vocês. Lei de diretriz orçamentária, né? Visão constitucional, visão de lei de responsabilidade fiscal e manual técnico orçamentário, né? Então nós temos aqui visão constitucional, artigo, né, da LDO, do Poder Executivo, foi introduzida na Constituição, que estabelece que esta iniciativa do Poder Executivo deve ser elaborada anualmente, né? Define metas e prioridades da administração pública federal, incluindo as despesas de capitais para o período subsequente. Não define diretriz. O PPA é que define diretriz. Aqui define metas e prioridades. Lei de diretrizes orçamentárias, né? Então, nós vimos até então o PPA, metas e prioridades, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. Orientará a elaboração da lei orçamentária anual, é ela que vai subsidiar a LOA, né? Tive até colocado aqui. Então, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, né? Que é aonde que vai sair o recurso, né? Aonde que vai vir, se vai ter alteração, o tributo vai aumentar, se vai diminuir, se vai criar um novo tributo, se não vai, né? Então é aqui na LDO. Disporá comentários, a LDO não criou ou muda tributos. Não cria ou muda tributos, né? O que mais? As metas são as unidades básicas de qualquer projeto. Então vamos lá, um exemplo. Na construção de um hospital, pode ser o número de leitos. Na execução de um programa de governo, a meta pode ser famílias assistidas, pessoas beneficiadas e assim por diante, né? Então nós tínhamos um hospital que aumentamos 40 leitos. Então quer dizer, nós atendíamos uma população de
100 mil pessoas ano. Com esse aumento do hospital, vai aumentar de 100 mil pessoas assistidas para 200 mil pessoas assistidas, uma coisa assim, né? A população beneficiada, né? Então, é alguma nesse sentido. Em um processo de planejamento, a meta é geralmente definida como a quantificação, né? Exemplo lá, ó, duplicação de 150 km, construção de 300 salas de aula. E as prioridades. Qualquer governo, as necessidades a serem atendidas sempre serão maiores do que os recursos disponíveis, lógico, né? Porque o governo ele tem prioridade até pela questão política. Por quê? Porque ele tem interesse político na realização das ações, porque ele quer entregar a obra, né? Como se isso fosse, e né? Tecnicamente e politicamente viável, né? Politicamente para aquele postulante a um cargo público. Por quê? Porque, né? O prefeito que começou e entregou a obra. Então, ele planejou desde o início, tanto que a gente observa, né, os governos que fazem inauguração por partes. Então, você vai construir um hospital, você não vai inaugurar ele quando estiver pronto. Ele inaugurou já uma parte, já consegue ser resolutivo, né? Ou então, que nem diz, subiu uma laje, já faz a festa, né? Por quê? Porque o governo é político. Desse fato surge a necessidade de estabelecer prioridades que identificam quais despesas do conjunto do gasto do orçamento terão preferência no seu atendimento. Então, como falei, muitas das vezes a gente tem, e aí eu falo com propriedade, porque na área da saúde você tem um leque de 30, 40, 50 ações que você tem que fazer simultâneas. E a gente não dá conta, né? Então, às vezes a gente dá conta, vamos dizer, de 20, tenho 50, mas dou 20, 25. Então, eu tenho que priorizar, né? Aí, o ano que vem, eu diminuo essa prioridade, às vezes, dessa aqui e vou atender as outras demandas, porque é muitas coisas, né? Mas é assim, né? Até porque, muitas das vezes, a gestão pública ela é mal dimensionada, né? Você às vezes tem um dimensionamento maior em áreas que não são prioridades do governo, né? Então, fazer essa gestão é complexa por isso, porque o cara que está vendo a gestão pública ele tem que ter essa necessidade de dimensionamento. E eu falo, porque onde eu trabalhava, principalmente na Secretaria de Saúde, se você pega lá, de cada 10 salas, se numa sala tem 5 pessoas, naquela sala, se deixar 2, 3, faz o mesmo trabalho. Numa outra sala, tinha 6 pessoas, você deixar 3, as 3 que estão lá faz o mesmo trabalho, né? Isso é impressionante dentro do serviço público, né? Eu fiquei um pouco horrorizado quando cheguei aqui, porque eu vi isso, né? E aí você tem, né, força de trabalho obsoleto, e esse redimensionamento seria o necessário. Mas aí é aquela questão política. Avancemos. Na LDO ainda, né, ao artigo 4 da Lei 101 de 2000, que é de responsabilidade fiscal, acrescentou novas atribuições à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Podemos ser resumidos da seguinte forma: o controle de custos e avaliação dos resultados dos programas do governo devem ser normatizados pela LDO. Então, olha onde cabe nós aí, enquanto contadores. Controle de custos e avaliação dos resultados, né? LDO. Até porque o planejamento não é eu que faço. Eu posso colaborar enquanto contador, mas dentro da LDO, o contador é primordial, né? Porque é ele que vai levantar os custos e fazer a avaliação dos resultados das ações que foram realizadas e que foram programadas. Para cada ano devem ser fixadas metas de receitas, despesas, resultado primário e total da dívida pública. E para que o governo possa transferir recursos do orçamento para qualquer entidade pública ou privada, deve observar as regras previstas na LDO.
Né? Para a entidade pública até tem, mas para a entidade privada é muito raro a gente poder fazer essa transferência, a não ser mediante um convênio ou um contrato, né? Então você faz, mas para isso o convênio, o contrato, você tem que ter licitação, e isso tem que estar previsto dentro das ações, dentro do PPA, da LDO, e ter os recursos reservados dentro da lei orçamentária anual. A LDO, ela orienta, a gente já falou, a LOA, né, dispõe sobre alterações na legislação tributária, dispõe sobre políticas de aplicação de agência de fomento, antecipa e divide discussões sobre a LOA, né? Essa última pode ser elaborada de forma que a LDO seja cumprida, e a LDO orienta, cria critérios e mecanismos normativos para que o orçamento seja elaborado em consonância com os planos estratégicos. Então, ó, ele cria critérios e mecanismos para que a LDO e a LOA realizem de acordo com o que está no PPA. Então, é aqui, ó, LDO deve estar em consonância com o PPA. A LDO tira um pouco o poder decisório da LOA, e a LOA faz a quantificação dos recursos que serão necessários para chegar àquelas ações. Né? O PPA, então, ele tem 4 anos, logo, se ele tem 4 anos, ela terá 4 leis de diretrizes orçamentárias, no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano e no quarto ano. Automaticamente terá a lei orçamentária anual, né? Também no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto ano. O funcionamento da LOA só pode ser elaborado se a LDO for cumprida. Opa! A LDO é que orienta, cria critérios e mecanismos normativos para que esse orçamento seja elaborado, em consonância com o plano do PPA. Né? Então a LDO define essa forma, a LOA fixa os valores e o executivo faz as ações. Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria de Educação, não sei mais, de Segurança Pública e assim sucessivamente. Né? Então, ó, LDO define a forma de utilização, montante que será da receita corrente líquida, beleza, que se transforma em valores e que o executivo, através das suas áreas, né, realiza essas ações. A LOA vai alcançar os objetivos priorizados para o período seguinte, né? A LOA é o orçamento público, vai definir os recursos necessários para alcançar os objetivos estabelecidos, né? Porque lá vai ter, ó, você tem 100 mil para gastar esse ano. Lá no PPA está dizendo que eu tenho 500. Opa, mas o PPA é para 4 anos. Nesse ano eu só tenho 100. Os outros 400 dos 500 vai para outros exercícios. Né? Como eu falei, a gente vai priorizar lá na LDO que no primeiro ano eu só vou gastar 1%, um certo por cento. Depois nos outros eu vou, né, de acordo com a programação de condição do executivo executar. Porque o que adianta eu ter o dinheiro se eu não tenho pessoal para poder executar a ação, o orçamento? Aí vai chegar no fim do ano, você vai avaliar a LOA, vai dizer, ó, você tinha 100, você não gastou 10 mil só. Então, mas por quê? Porque eu não tinha pessoal para fazer as ações. Isso acontece. Né? Então é aquele controle e avaliação que cabe aos contadores, né, aos gestores públicos em especial os contadores. A LOA, também chamada de Lei dos Meios, traz os meios necessários para alcançar os objetivos definidos. Né? Meios, os recursos, né? Então, porque é ela que traz os recursos necessários para a gente alcançar os nossos objetivos. Porque muitas das vezes a gente fala, mas a ação nós estamos em agosto e já acabou o recurso. Foi mal programado dentro do ano, dentro da lei orçamentária anual. Ou se foi mal programado, ou se foi mal executado.
era para ser executado, vamos dizer, 1/12 daquele orçamento por mês, para dar recurso para todos os meses, né, dentro do orçamento, mas não, utilizou todos os recursos no primeiro mês. Aí fica 11 meses depois sem, e a gente observa, né? Ah, mas aí você vai lá na escola, não tem merenda. Por que não tem merenda? Ah, porque a merenda, o recurso para merenda foi pouco. Ou se foi, não foi pouco, mas utilizou nos 6 primeiros meses, já acabou o recurso. Né? Então aí você tem que fazer uma emenda no orçamento, alterar a LDO e alterar a lei orçamentária anual, para poder você fazer uma nova aquisição. Aí você faz um processo licitatório, você compra de novo a merenda, você faz. Né? Então, observem o rito burocrático que é a gestão. Né? Estabelece o limite dos gastos públicos, né? Até porque aquilo que eu falei, se você só tem 100, você não consegue gastar 110. Por quê? Porque não tem. Agora lá, se você tem 100, o orçamento vai estar lá, reservado 100. Portanto, é elaborado de acordo com os ditames da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, né? Através das suas diretrizes, das suas metas, configurando esta como uma condição de planejamento operacional. Então, eu só faço se está escrito lá atrás, mas eu só faço com o que tem aqui, que é a LOA. Opa, lá atrás está dizendo para mim fazer dessa forma, para alcançar essa meta, mas aqui é onde está o dinheiro. Beleza, então eu vou fazer. Agora eu vou fazer como? Quem são as pessoas? Qual é o meu público-alvo? Quanto que eu tenho? Aí é um planejamento também das áreas, né? Porque sempre que o orçamento ele é aprovado, você tem lá também que ser trabalhado dentro do seu próprio município. Por exemplo, eu trabalho na Secretaria Municipal de Saúde. Beleza. Então foi aprovado o orçamento da saúde para o município que diz que tem 1 milhão. Agora eu tenho que fazer as ações que tem lá dentro da LDO, né? Como que eu vou gastar esse 1 milhão? Opa, mas eu tenho 12 meses para trabalhar esse orçamento. Então eu tenho que dividir, né? Tem mês que eu posso gastar mais, tem mês que eu posso gastar menos, mas eu tenho que deixar sempre 1/12 dos recursos para cada mês. Né? É uma forma de se pensar no planejamento. Então, o organograma de funcionamento das leis orçamentárias, né? Elaboração do PPA, SIGPLAN, SPI, SINEC, que tem até umas siglas depois, a elaboração da LDO, né? SOF e a elaboração da LOA, né? E a execução orçamentária e financeira, né? Sistema de Informação Gerencial de Planejamento, lá, o SIGPLAN, está aqui, ó, que faz esse gerenciamento. SINEC, Sistema Integrado do Planejamento, Orçamento e Finanças, está aqui, ó. Né? Então, isso tudo é informatizado, desde o governo federal até os municípios. SPI, Secretaria de Planejamento e Investimento, aqui, né? Secretaria de Orçamento e Finanças do Estado, né? Ou do Estado não, do Governo Federal, e Sistema Integrado de Dados Orçamentários, tá aqui, ó, a elaboração. Né? Então a execução fica do Orçamento Financeiro e a Secretaria do Tesouro Nacional, né? Que vai cuidar de todo essa elaboração desse plano. Né? E aqui, por fim, a peça orçamentária. Né? A gente consegue visualizar que toda ela tem a relação. Né? Porque no PPA você planeja para 4 anos, mas você não tem dizendo quanto que é o recurso. Você tem o planejamento. Na LDO você vai dizer quais são as suas prioridades, sim, e baseado no que eu tenho mais ou menos de recurso. Mas aonde que vai realmente dizer é na LOA. Até porque a LOA é o que vai dizer, ó, a arrecadação foi tanto e nós temos disponíveis tanto. Né? Então a gente não consegue, porque aqui vou dizer, eu tenho um planejamento de 1 milhão, beleza. Mas aí depois, dependendo da arrecadação, esse 1 milhão ele se transforma em 800 mil.
Né? Por quê? Porque houve um déficit de arrecadação e que não conseguiu disponibilizar 1 milhão para a lei orçamentária anual. Só disponibilizou 800 mil. Né? Houve um déficit de arrecadação e que gerou isso. Então, observa, são todas peças dentro de um orçamento, né? Que a gente tem que entender sempre para a gente concluir. PPA 4 anos, LDO anualmente, dentro do PPA então nós vamos ter 4 LDO, essas LDO elas vão se transformar em 4 LOAs. Né? Agora, a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, só ocorre e acontece se a LDO for aprovada, né? Através das metas e das prioridades que cada governo estipula. Né? E aí, assim, a gente finaliza. Né? Esse conteúdo é um conteúdo muito extenso, né? Muito extenso. Nós teríamos que trabalhar ele aí, vamos dizer, quase que o primeiro módulo inteiro de prova, né? Mas como a gente tem muita coisa para ver, a gente não consegue superar isso dessa forma. Então, eu acredito que amanhã ainda a gente vai ver mais um pouquinho dessa, né, em relação à lei de responsabilidade fiscal, em relação ao orçamento, né, dando continuidade a isso, porque é a parte mais importante. Porque aquilo que eu falei, volto a frisar, o contador ele não faz nada se não tiver orçamento. Ele vai contabilizar o quê? Se não tem orçamento. Né? Então ele só vai contabilizar aquilo que realmente está programado. PPA, o que foi aprovado através das diretrizes, que foi orçado dentro da lei orçamentária anual. Beleza? É isso então que eu tinha para hoje, para vocês. Né? Dúvidas? Vou colocar... Professor... Eu vou colocar, só um minutinho, Letícia, eu vou colocar uma outra atividade relacionada a esse conteúdo, ele vai estender até o dia 8, né? O de ontem, ele é para entregar até amanhã, dia 7, e o de hoje até o dia 8, sempre 2 dias. Logo que eu acabar aqui, eu já vou disponibilizar lá para os senhores e também disponibilizo lá no grupo. A aula também está salva, né? Vou até concluir ela aqui. Diga, Letícia, o que posso te ajudar? Dúvidas, o que seja. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do ponto de vista objetivo e do subjetivo do orçamento, no capítulo 2 ontem que o senhor falou, só para mim tirar uma dúvida aqui. Tá. A gente já adentra lá, só um minutinho. Vamos aqui nesse por enquanto, aí a gente volta sim. Eu tiro sim, tá, Letícia? Ok.